Essa é a tarefa que eu coloquei para vocês. São exercícios que foram retirados do livro. Esse enunciado aqui, no 7.28, nós tínhamos usado o 2.23 e utilizado o 2.23 como se fosse N vezes o 2.23. E aí, quando você pega, por exemplo, os valores de teste, você vai ver que os valores de teste estão dizendo o quê? Quantas vezes? Eu quero rodar 3 vezes. E ela pergunta, para cada vez, ele pergunta 3 resistências. Então, cada vez ele pergunta 3 resistências. Na verdade, o enunciado original do 7.28 não é isso. Então, o que nós fizemos? Né? Nós percebemos que nós podíamos tirar proveito disso. Então, nós pegamos e modificamos o enunciado. O 7.28 era, na verdade, o enunciado com essa forma que eu coloquei aí, né? Elaborar um programa em C++ para calcular e exibir a resistência equivalente associada a N cálculos de 3 resistores em série. Então, esse, de fato, era o enunciado que estava sendo utilizado para esse teste que está aqui. Então, esse teste que vocês estão vendo aqui era para esse enunciado. Já o 7.28 original é esse aqui, né? Ou seja, elaborar um programa em C++ para calcular e exibir a resistência equivalente da associação de N resistores em série. Ou seja, aqui eu pergunto quantos resistores vão participar e aí eu faço para N resistores, né? Então, é um outro enunciado. E aí, nessa aula que nós, exatamente foi numa aula com outra turma que eu estava fazendo essa atividade, e aí o aluno falou, professor, e não dá para fazer um combinado dos dois anteriores? Eu quero elaborar um programa que eu pergunto quantas vezes eu vou calcular, e para cada vez que eu calcular, eu digo quantos resistores tem, né? Então, ficou aí, elaborar um programa em C++ para calcular e exibir a resistência equivalente de N resistores em série em N cálculos informados pelo usuário. Então, são 3 situações diferentes, vamos entender. Você pegar esse cálculo com 3 resistores e fazer N vezes. Outra é você pegar N resistores e fazer um cálculo. E outra é você fazer N cálculo de N resistores, tá certo? Então, esse enunciado eu vou trabalhar com vocês agora do zero, passo a passo, certo? Usando o plano for. Depois eu vou melhorando, ou seja, eu vou aumentar o grau de dificuldade do exercício. Exatamente isso que a gente vai tirar de proveito dessa combinação que nós temos aqui. Então, vamos começar com esse primeiro exercício. Elaborar um programa em C++ para calcular e exibir a resistência equivalente da associação de N cálculos com 3 resistores. Tá? Então, eu quero fazer quantas vezes? N vezes, eu vou somar sempre 3 resistores. Então, eu vou ter que pedir quantas vezes eu vou calcular. Para cada vez que eu for calcular, eu tenho que perguntar os valores do resistor 1, 2 e 3 e dar o resultado do resistor 4, equivalente. Então, vamos começar de uma forma bem simples. Quando o for pede para a gente o quê? Eu preciso saber quantas vezes, e eu vou ter que ter uma variável de controle. Então, eu vou criar uma variável i, que vai ser minha variável de controle, e uma variável n para saber quantas vezes eu vou trabalhar. Já resistor pode ser double. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar double, eu vou colocar RE, é um resistor equivalente, e eu vou ter, respectivamente, R1, R2 e R3. Okay? Então, essas são as minhas variáveis, ok? Eu vou começar o exercício perguntando quantas vezes eu vou querer fazer o cálculo. Out e quantidade de cálculos. Quantos cálculos é melhor, né? Quantos cálculos, certo? E eu peço CIN, o número de cálculos, certo? E a partir daí, o meu problema vai ficar confinado dentro do meu looping. Então, vou usar o comando for. For, a minha variável i, começando a valer 1, i menor ou igual a n, i mais. Então, tudo que eu vou fazer agora vai estar confinado dentro desse loop. Para eu saber que terminou o programa, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um alt fim de programa aqui para mim no final, aqui, ó, fim do programa, só para eu saber que o programa acabou, certo? Vou deixar aqui desse jeito aqui para me ajudar quando eu for testar. Então vamos entender o que eu vou fazer em cada vez que ele entrar no loop. Primeiro, a minha resistência tem que ser zerada, a resistência equivalente tem que ser zerada. Então, aliás, nesse exemplo ainda não precisa, mas os próximos vão precisar. Então, vamos dizer o seguinte. Primeiro eu vou ler as resistências. Então, Cout, abre aspas, R1, interrogação. E vou perguntar, Cin R1, ponto e vírgula. Né? Então, e eu vou fazer esse exercício, vou fazer essa entrada de dado 3 vezes, para R1, para R2 e para R3. Depois que eu fiz essa entrada, o meu objetivo agora o que é? O R equivalente vai ser igual a R1
mais R2 mais R3. Okay? E aí eu vou exibir a resposta. Count R equivalente igual, abre aspas, né? R equivalente igual RE. Um endline pula uma linha. E se eu colocar 2 endlines, ele pula 2 linhas. Okay? Então isso é interessante. E uma coisa que eu posso fazer para saber qual leitura que eu estou fazendo, porque afinal de contas, cada vez que eu fizer uma leitura, eu vou ficar na dúvida. Esse é a primeira, a segunda, a terceira leitura. Então o que eu posso fazer aqui é colocar aqui um cout, abre aspas, cálculo, e eu ponho aqui na sequência a variável i. E aí eu vou saber que é o primeiro cálculo, o segundo cálculo, o terceiro cálculo e assim sucessivamente. Então, vamos entender o que eu fiz aqui. Basicamente, o que eu fiz? Né? Eu criei as variáveis i e n para utilizar no meu looping. Né? I sendo uma variável que vai ser a variável de controle e o n é a quantidade. E em alguma parte do meu programa, eu vou perguntar aqui quantas vezes eu quero que seja feito o cálculo. Dentro do looping, eu tenho, basicamente, certo? Eu vou ter que ler o valor R1, R2, R3, certo? E vou calcular, né? Então, cada vez que ele começar o cálculo, para cada cálculo ele vai dizer qual cálculo que está fazendo, vai ler os valores de cada uma das 3 existências, vai fazer a soma e vai exibir a resposta, certo? Então, para cada cálculo, ele fará essa sequência de exercício, tá bom? Então, vamos rodar o nosso programa com os valores de teste. Então, os valores de teste que nós temos são basicamente, podemos chamar aqui para a gente ver, os valores que eu vou fazer o teste são esses que estão aí, pessoal. Eu vou sumir com eles daqui a pouco aqui na tela, mas eu vou testar exatamente esses aqui para a gente ver rodando. Então, eu vou perguntar, o N vai perguntar 3, eu vou ler 4, 3 e 1, tem que dar 8. Depois 5, 2 e 3 tem que dar 10. Depois 2, 3 e 4 tem que dar 9, tá bom? Então eu vou fazer esse processo. Então vou voltar aqui. Aqui eu preciso abrir. Vamos rodar o programa. Então o que ele vai falar? Quantos cálculos? Então eu quero 3 cálculos. Cálculo 1. Né? Primeiro valor 4. Segundo valor 3. Terceiro valor 1. 1. Resposta 8. Confere. Cálculo 2. Primeiro valor 5. Segundo valor, 2. Terceiro valor, 3. Resposta, 10. Cálculo 3. Primeiro valor, 2. Segundo valor, 3. Terceiro valor, 4. E aí ele mostra a resposta, 9. E aí termina o programa, ok? Então, basicamente, né, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para a gente ver. Vocês estão vendo aqui a sequência de cálculos que nós fizemos do nosso exercício. Perfeito? Muito bem. Então, agora que a gente fez isso, podemos ir melhorando um pouquinho mais o nosso exercício. Esse aqui, o que a gente está fazendo? A gente fez aqui N rodadas, mas era N rodadas em que sentido? Era N rodadas no sentido de você fazer sempre com a mesma quantidade de dados. O enunciado 728 de verdade é esse aqui. O que diz esse enunciado? Elaborar um programa em C++ para calcular e exibir a resistência equivalente da associação de N resistores em série. Então agora a situação é diferente. Eu quero fazer N vezes N resistores em série. Eu não estou perguntando quantos cálculos eu vou fazer, estou perguntando quantos resistores eu tenho no circuito. Então eu posso ter 1, 2, 3, vários resistores. Eu vou ter que fazer um looping diferente. O meu looping eu vou ter que inicializar a variável somatória. Então eu vou ter que atribuir 0 à resistência equivalente. Por quê? Quando ele começar a fazer os cálculos, ele começa acumulando. Então, a primeira vez a resistência equivalente vale 0. Aí ele pergunta a primeira resistência, a resistência vale a resistência 1, depois a resistência 2, depois a resistência 3 e assim sucessivamente. Então, vamos mudar aqui. Eu estou com o compiladorzinho aberto aqui para nos ajudar. Agora, algumas coisas vão mudar. Por exemplo, a resistência equivalente, eu, em vez de chamar de R1, R2, R3, eu vou chamar assim apenas de R. Tá? Ou, se quiser, podemos chamar de RI, resistência, que é o índice I. Então, agora eu vou perguntar, em vez de quantos cálculos, eu vou perguntar quantas resistências, ou quantos resistores. Quantos resistores? E eu estou entrando N, certo? E aí eu vou fazer o looping que me interessa. Então, antes de começar a fazer a conta, antes de começar o cálculo, eu vou dizer o seguinte, olha, a minha resistência equivalente começa valendo ela com 0. Por quê? Porque eu não tenho carga nenhuma nela. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou perguntar
o valor da resistência índice I. Como é que eu vou fazer isso? São N resistências. Posso fazer assim, ó. Posso fazer isso aqui. Eu vou fazer assim, olha. Resistência índice I, perguntando o valor da resistência índice I. E eu vou ler o valor da resistência índice I, RI. Ok? Vou apagar todo esse povo aqui. E a minha resistência equivalente, olha que legal que eu vou fazer. Ela é igual ao valor da resistência equivalente anterior, mais a resistência índice I. Vou pegar essa linha aqui e tirar fora daqui. E eu vou ter apenas uma resposta agora. Resistência equivalente é igual à minha resistência equivalente aqui. Deixa eu ver se faz sentido para vocês. Vamos entender o que eu fiz aqui de novo? Então, nesse primeiro caso aqui, eu peguei o I e o N. O I agora vai servir de variável de controle da minha resistência e N, quantas resistências vamos ter. Aí o que eu vou fazer? No meu looping, eu vou ter a minha variável resistência, ela vai ser uma variável acumuladora, ela vai começar valendo zero, e para cada resistência eu vou ler na variável RI. Ele pergunta quantas resistências nós temos, inicializa a variável de resistência com zero, faz o looping de 1 até N, e ele pergunta, olha, resistência número 1, número 2, número 3. Para cada resistência, o que ele faz? Ele acumula a somatória. Primeira vez, esse cara, o RE vale 0, com a resistência 1, ele salva. Na próxima vez, o RE tem o valor da resistência 1, ele acumula com a 2 e salva. Na próxima vez, o RE tem 1, 2 e 3, ele acumula 1, 2 e acumula com a 3 e salva. E assim sucessivamente. Quando ele termina de fazer esse looping, ele fez a soma e salvou na variável RE. Nós exibimos a resposta. Eu não tenho um valor de teste ali, mas eu posso fazer um valor de teste aqui, facinho aqui. Né? Vamos rodar o programa para nos situarmos. Ver aqui o looping principal, certo? Então, quantos resistores? Por exemplo, imagine que eu tenho 5 resistências. E como eu coloquei do tipo double, o que eu posso fazer? Né? Então, por exemplo, posso botar números decimais. 4.5 é a resistência 1. 2.75 é a resistência 2. 1.25 é a resistência 3, 10.5 é a resistência 4 e vamos dizer que 8 é a resistência 5. Ele faz a somatória, ok? Então, eu fui fazendo os resultados, certo? Bonitinho aqui, passo a passo. Ok, pessoal? Vamos ver agora a próxima alternativa. Novamente, ainda esse também é um modificado, esse não existe no livro, mas é um carinho interessante. Elaborar um programa em C++ para calcular a resistência equivalente da associação de N resistores em série em M cálculos informados pelo usuário. Trata-se da combinação das duas soluções anteriores. Então, o que eu estou pedindo aí? No primeiro exercício, eu perguntava quantas contas eu queria fazer e todas elas eram com apenas 3 resistores. No segundo, eu perguntava quantos resistores eu tinha e eu fazia a conta para aquela quantidade de resistores. Esse eu vou perguntar quantas contas eu quero fazer para quantidades diferentes de resistores, certo? Então vamos melhorar o nosso exercício. Veja que ele fala M cálculos informados pelo usuário. Então aqui eu vou precisar de um for dentro do outro. Poxa, já está difícil de entender um, professor, você está botando 2? Pois é, professor é assim mesmo, né? Vai complicando a vida da gente. Então vamos entender aqui o que eu estou propondo. Eu estou pedindo que você faça esse exercício M vezes. Né? Então, eu estou pedindo o seguinte, olha, você vai pegar esse pedaço que eu marquei aqui, ó, está salientado, e jogar dentro de um outro for. Um for que eu vou controlar M vezes, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, eu vou acrescentar aqui a variável J e a variável M, que vão servir para esse controle. E aqui eu vou fazer o seguinte, antes de perguntar quantos resistores, eu vou perguntar quantas contas. Out, quantidade de cálculos, certo? E vou perguntar Cin M. E aqui eu vou fazer um for. E for, na verdade, eu vou avançar todas essas linhas aqui para frente, aqui um pouquinho, certo? Então vamos fazer aqui assim, ó. For J, vai ser minha variável de controle, valendo de 1, J menor ou igual a M, J mais mais. Então, o que eu estou fazendo nesse momento aqui? Vou fazer aqui. Então, eu estou perguntando aqui, vamos acompanhar comigo aqui. Da primeira vez até a última, né? Eu vou fazer o quê? Quantidade de resistores. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Só para saber que conta que eu estou fazendo, eu vou informar aqui, olha, Alt, cálculo, traço, J, end line.
ponto e vírgula. Então, para esse cálculo J, ele pergunta quantos resistores tem, inicializa os resistores, aí ele faz a somatória, exibe a resposta do cálculo J. E para saber que esse cara aqui é o resistor equivalente J, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu aqui posso fazer isso aqui, ó. Resistor equivalente J. Vou encolher um pouquinho a tela aqui, acho que fica mais fácil de vocês enxergarem um pouquinho. Então, olha só, vamos ver se ficou mais legível aqui. Então, vamos entender, olha. Eu pergunto quantos cálculos vamos fazer. E o número de cálculos é feito dentro desse looping aqui. Para cada cálculo, o que ele faz? Ele calcula índice J e ele faz a conta desse cálculo. Para que ele pule uma linha de um cálculo para outro, eu vou botar aqui, ó, um endline aqui no meio, que assim ele pula uma linha de um cálculo para outro, tá bom? Ok? Bom, acho que podemos rodar aqui, se eu não cometi nenhum engano, né? Vamos ver se funciona direitinho. Ele está, deixa eu... Ele vai perguntar aqui quantidade de cálculo. Então vamos fazer de conta que eu quero fazer. Vamos fazer o primeiro teste, exatamente que eram 3 valores e 3 resistências em cada. Então quantidade de cálculos. Eu quero fazer 3 cálculos. Quantos resistores? Eu quero colocar 3 no cálculo 1. A resistência 1, 4. A resistência 2, 3. A resistência 3, 1. Então, ó, resistência equivalente 1 igual a 8. Bateu. Quantos resistores? 3. A resistência 1, 5. A resistência 2, 2. A resistência 3, 3. Resistência equivalente 2, 10. Bateu. Quantos resistores? Novamente 3. A resistência 1, 2. A resistência 2, 3. E a resistência 3, 4. Também bateu. 9. Podemos repetir o exercício para outros valores, né? Agora funciona bacana, olha que legal. Então vamos fazer assim com valores diferentes. Por exemplo, quantos cálculos eu quero fazer? Vamos supor, eu quero fazer aqui 5 cálculos. Muito bem, né? Cálculo 1. Quantos resistores? Eu quero só 2. Então resistência 1, por exemplo, 10.7. Resistência 2, 3.45. Resistência equivalente, 14.15. Cálculo 2. Quantos resistores? Eu quero botar 10 resistores. Puxa, 10. Então vamos lá. Resistência 1, 12. Resistência 2, 4. Resistência 3, 56. Resistência 4, 3. Resistência 5, 2.75. Resistência 6, 7. Resistência 7, 6. Resistência 8, 18. Resistência 9, 0.5 e resistência 10, por exemplo, 100. Ele fez a somatória aí. Então, eram 5, né? Então, cálculo da resistência 3, por exemplo, quantos resistores? Vamos dizer que era um resistor só. O valor dele, 4. Resposta 4. Cálculo da resistência 4, por exemplo, quantos resistores? 3. 1, 2, 3. Pronto. E o último, resistência 5. Quantos resistores? Por exemplo, 4. 0.76, 2.47, 2.1 e 1. Pronto. Ok, pessoal? Eu não sei quanto a vocês, tá? Eu, pessoalmente, gostei muito desse tipo de brincadeira que eu fiz aqui, com vários resistores. Olha só, quantas continhas a gente teve aqui, que legal. Então, ele pergunta, vai fazendo os diversos cálculos aqui, certo? Da mesma forma, olha que código simpático, né? Um código aqui, aquela coisa que o professor e a lousa, o professor e o exercício ficam assim motivados. Os alunos às vezes não entendem nada, mas o professor está tentando fazer a atividade funcionar direitinho, ok?